Pronto. Vou botar aqui como público. Já está gravando. Pronto. Aí. O povo não está nem esperando, né? Estava marcado 8 horas, vamos tomar um susto. Já tem 3. Boa noite. Boa noite, Camila. Já estamos aí, online. Pronto. Vamos começar? Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Raquel Lima, paz, tudo bem? Diana, Cineilton. Aí, Cineilton, tem que levar esse homem aí em Portugal, ó. Cineilton Leal, amigo Brian. Tem que levar esse homem em Portugal aí para fazer um saculejo aí de texto bíblico aí. Vamos lá, tem 3 online, Brian. Vamos começar então e daqui a pouco o povo vai vir entrando. Diana, boa noite, tudo bem? Raquel, paz, boa noite. Gente, boa noite mais uma vez. Estamos aí hoje aí com o nosso amigo Brian. Alguns já conhecem já da outra live que nós fizemos, que nós falamos sobre a questão do evangelho da tirania. Hoje nós vamos estar aí com o Brian aí, trocando uma ideia, batendo papo, sobre a questão do texto de Romanos 13 e de 1 Timóteo, falando sobre a questão das autoridades instituídas, né? E à luz, melhor de tudo, né? O Brian é alguém capacitado para isso, à luz dos textos gregos. Então vai ser algo assim muito bom, que nós vamos poder pegar dos originais, né, da língua original, e poder entender especificamente o que o texto realmente ele quer dizer. Infelizmente, algumas traduções, principalmente a nossa da língua portuguesa, ele é muito pobre para traduzir algumas palavras com os sentidos corretos, e acaba muitas das vezes pecando em algumas coisas. Né? Pecando, que eu falo, não trazendo o sentido correto da palavra. Né? Mas, vamos aí. Ô, João Felipe, paz, quer levar ele aí em Manhuaçu? É bênção. É bênção. Só chegar que Brian é bênção, tá bom? João Felipe, Anderson, Thales, Dalva, paz, todo mundo. Vamos começar aqui. E aí, Brian, tudo na paz, Brian? Dá aí o seu alô. Olá, Max. É um grande prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu quero dar minha saudação para todos e todas que nos acompanham. De fato, é importante a gente, nesses dias, refletir com bastante cuidado as coisas que temos vivido, e isso fazermos esse exercício à luz da Bíblia é sempre o melhor. Para quem é protestante, sabe que o princípio fundamental é a Bíblia, a Escritura, como regra de fé e prática. Então, nós vamos aprofundar a nossa leitura a partir da própria Escritura, com a Bíblia na mão e o jornal na outra mão, né, como convém àqueles que de fato precisam dar respostas para a sociedade. Eu te agradeço o espaço que você me dá, que Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço, pai. Isso aí, para mim, é privilégio e honra, pô. Tamo junto, meu amigo. Já vai começar já para falar já sobre o... Vamos lá. Deixa eu falar primeiro por que a gente precisa falar disso. Bom, eu quero dizer para ti, ô Max, e para todo mundo que está assistindo a gente, o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que você tem uma maneira de acessar o conhecimento de coisas complicadas, e essa maneira, realidades complexas não tem respostas simples, as respostas são complexas também. Perfeito. Porém, há uma outra via de acesso, que é uma via que não vai solucionar os problemas do nosso país, ou os problemas das nossas igrejas, que foi construída no decorrer dos anos, na experiência afetiva que os brasileiros têm com o governo, com as políticas públicas, ou seja, com o que for, que é um conjunto de paramentos ou de recursos, que são recursos retóricos, e para quem estudou lógica formal, quem estudou retórica, sabe quais são, mas as pessoas elas não percebem que estão sendo enredadas. E esse enredar retórico, que não é só com estratégia de marketing, não é de marketing que eu estou falando de uma massificação, de uma formação de uma cultura de massa, e essa massificação vai criando alguns dispositivos, que eu chamo de gatilhos. O que são gatilhos mentais? Em vez de nós pararmos e pensarmos um determinado problema,
e podemos tomar decisões como cidadãos. Os gatilhos mentais fazem com que nós respondamos afetivamente para os problemas, para as questões que estão diante de nós, e essa resposta afetiva é uma resposta a partir ou dentro de um esquema que foi previamente construído na experiência das pessoas que estão lidando com essas questões. Então, deixa eu dar uma explicação do que eu estou dizendo, tá bom? As pessoas ficam ouvindo durante 1 ano, 2 anos sobre corrupção. Então, a corrupção, é claro, é um problema gravíssimo. Eu acho que ninguém que seja pobre e que seja uma pessoa honesta, minimamente honesta, ninguém é favorável à corrupção. Mas aí começa a se massificar o valor da corrupção. Então, vamos lá. A corrupção é grave, isso a gente já sabe. Sim. Mas quando começa a acirrar os ânimos e direcionar a corrupção a determinados personagens específicos, o que a gente começa a dizer é transformar uma situação complexa de uma rede de corrupção muito complexa e que é difícil de compreender, a gente simplifica jogando no rio um boi de piranha. O que é um boi de piranha? A gente concentra a experiência da corrupção, a coisa negativa, para um polo só. Então, nós somos sendo condicionados a imaginar que a única corrupção, para as pessoas não pensarem numa rede que envolve centenas de parlamentares, dezenas de partidos políticos, centenas, talvez milhares de agentes públicos. Então é mais fácil pensar que a corrupção é equivalente a um partido, PT. Não que ele não tenha participado da corrupção, mas a gente condiciona, a gente é estimulado dia a dia, isso vai sendo massificado a pensar que corrupção tem a ver só com um partido. Mas isso tem um partido. Não é só a mídia fez isso, mas também foi sendo incentivado por gente que era figura de autoridade. Então, inventou-se um filósofo que lá da Virgínia falava, uma pessoa que ninguém conhecia, que não tinha formação regular, aí começa a dizer sobre o que é comunismo, sem conceituar jamais. Então, esses rótulos vazios, comunismo, corrupção, esquerdismo, socialismo, foram sendo agregados, sem reflexão mais profunda, foram sendo agregados a personagens da vida brasileira, e esses personagens, eles vão sendo cada vez mais ampliados e vão se tornando os inimigos de um grupo político específico. Então, vamos lá. Nós tínhamos o PP envolvido com corrupção, o PTB envolvido com corrupção, o PR envolvido com corrupção, o PT envolvido com corrupção, o MDB envolvido com corrupção, o PSDB envolvido com corrupção. Mas aí, a corrupção, inclusive o partido mais envolvido com corrupção era o PP, Partido Progressista, do Ciro. Não é o Ciro Gomes, é o outro Ciro. E aí, esse partido, que é o Partido Progressista, ele fica à margem das discussões sobre corrupção, e a gente coloca o boi de piranha, ou seja, aquele boi aparentemente mais fragilizado, que fica mais fácil colar nele os dentes da piranha, aí joga esse boi que está envolvido na coisa, joga esse boi no rio. E aí, enquanto comem a carne do boi no rio, vão os outros bois passando pelo rio, sendo eles bois também. Então, nós vimos alguns gatilhos mentais sendo construídos. O primeiro é centralizar a corrupção a apenas alguns agentes. Depois foi criar um segundo recurso mental, que é mais grave. O segundo recurso mental foi começar a pensar que os defensores políticos desse grupo que foi escolhido como boi de piranha, também eles eram corruptos. Então, mesmo que você não seja corrupto, não seja rico, seja pobre, se você for alguém que defende por aptidão partidária, cívica, cidadã, a um grupo que tem envolvidos em corrupção, imediatamente você se torna também corrupto. Não que você se torna corrupto, mas te tratam como se fosse corrupto. Então, eles te xingam, fazendo com que esse xingamento que é feito contra você seja mais ou menos como se você estivesse incluído no grande esquema de corrupção. Isso é um dispositivo de misturar o apoiador, que olha para outras coisas daquele grupo político, misturar esse apoiador com os próprios maus feitos desse grupo político. Outra coisa que foi feita foi criar uma mentalidade de isenção. Então, seria assim, mesmo que não tenha prova, o que eu entendo que é corrupto mesmo que não tenha prova e nem seja julgado. Não estou dizendo que alguém não teve prova, não estou dizendo aqui de Lula. Estou dizendo assim, você pega alguém que não foi denunciado, e aí essa pessoa está dentro do esquema comunismo-PT,
Então, ela é corrupta mesmo que ela não tenha nenhum processo nas costas dela. E quando você tem gente que tem processo nas costas, aí você sempre apela para o não foi ainda processado. Então, seria mais ou menos assim. Eu uso a lógica da presunção de inocência em favor de quem eu tenho afeição e uso a ideia de que é corrupto mesmo, tem que apanhar mesmo que é bandido, para quem não é da minha afeição. Esses gatilhos mentais foram sendo popularizados pela mídia, popularizados por alguns políticos de extrema, porque para fazer isso funcionar tem que ser gente de extrema direita, gente de extrema esquerda, porque a esquerda também utiliza esse recurso, extrema direita, extrema esquerda. Então, algumas lógicas que a gente já conhece do discurso de lógica formal foram criadas. Por exemplo, a lógica do poço sujo. O que é a lógica do poço sujo? É a ideia do seguinte, vamos imaginar que eu falo assim, mas olha só, tá aqui, fulano de tal foi surpreendido numa ação corrupta. Aí a pessoa fala assim, onde você estava quando fulano estava roubando a nação? Seria mais ou menos assim. Eu não tenho legitimidade para falar porque eu sou um poço sujo. Então, se eu falar alguma coisa e for alguma coisa que não pode ser confrontada com a realidade, porque de fato tem indício, é o mesmo exercício que eles fazem, aí eles tentam deslegitimar o articulador, o orador, o retor, o interlocutor, seja lá o nome que você queira dar, pela lógica do poço sujo. Então, você não pode falar porque você não fez isso. Eles não precisam nem saber se você fez, se você não fez. Não precisa nem te conhecer. Ela vai dizer isso. Por mais que a gente tenha feito. Por mais que a gente tenha feito. Por exemplo, no governo do PT e do Lula, eu bati muito na questão de construir estádio para a Copa do Mundo, fazer as obras que tinha que fazer para as Olimpíadas, que eu sabia que ia haver muito desvio de dinheiro, porque no Brasil, isso é fato. Desde quando o mundo é mundo, obras, construções, superfaturam, há roubo. E aí o que mais me deixou irado naquela época foi a famosa frase do Ronaldo Fenômeno, que ele falou que Copa do Mundo não faz com hospitais, mas com estádio. Quer dizer, naquela época já batia, porém o povo não quer saber, conforme você falou, eles não querem saber. Se você falou ou não, eles estão aí, continua, Brian. Sim, o que eu estou tentando apontar é exatamente que quem conhece lógica e retórica e análise de discurso sabe desses recursos que são colocados na maneira como o indivíduo acessa afetivamente as questões do debate público. Então, a pessoa não pensa mais, ela não vai refletir mais, ela não vai mais parar para ponderar, ela vai cultivar as coisas na lógica do afeto. Qual é o problema disso? Qual é o problema de cultivar as suas ideologias, as suas ideias políticas, as suas opções? A partir disso é que ela vai lançando mão de coisas que de fato são valiosas, identitárias. O que é isso? É a sua compreensão de identidade social ou cívica, a sua compreensão se é cristão de cristianismo. Então ele vai pegando a Bíblia e vai fazendo a Bíblia ser utilizada indiscriminadamente para afirmar o que ele diz, porque na hierarquia dos valores, a Bíblia está debaixo do interesse prévio que ele tem de vencer o adversário, porque vai se trabalhando para acirrar os ânimos, vai se trabalhando para acirrar as afetividades, vai criando gatilhos mentais para a pessoa nunca ouvir o que o outro tem para dizer, porque esses gatilhos mentais trabalham com o afeto, trabalham com as emoções, trabalham com o patos, como diria Aristóteles. E aí, quando a pessoa pega a Bíblia, ou pega a religião, ou pega a fé, não é mais como o elemento norteador da sua vida, mas passa a ser como o elemento que ele vai usar como instrumento para apontar as inverdades ou as dificuldades. Eu vou dar um exemplo hermenêutico, para você perceber isso bem. Um exemplo hermenêutico é o seguinte, Cassim. Quando estava o Haddad e o Bolsonaro no segundo turno, os cristãos procuraram na Bíblia um texto que menciona um sírio chamado Haddad. Sim. E aí pegaram esse sírio falando do Haddad, que era uma pessoa que estava lá fazendo alguma coisa ruim. E aí pegaram um juiz chamado Jair, que era um juiz que tem uma posição elogiosa. Então colocaram, sem nenhum tipo de análise hermenêutica, como o Haddad sendo uma profecia bíblica dizendo que ele não prestava, e o Jair como se fosse uma pessoa enviada por Deus como um juiz bíblico. E compartilharam isso como fato. Não, compartilharam como fato, e mesmo sabendo. Fato. Sim. Um outro exemplo.
pegaram uma versão específica de Provérbios que disse que o coração do sábio está à direita, mas o do insensato está à esquerda, como se o autor de Provérbios estivesse falando de direita política e esquerda política. Parece piada o que a gente está falando, mas as pessoas foram construindo isso de forma séria. Foram construindo isso como se fossem... Porque não fazia mais sentido procurar o sentido dos textos bíblicos. O sentido agora era procurar, na verdade, elementos a partir da lógica. Qual é a lógica? A lógica é, eu estou do lado do Brasil, eu estou do lado da moralidade, porque você tem que ter um gatilho moral, ou seja, eu estou fazendo isso em favor do Brasil, então eu posso distorcer outros valores em favor dessa causa mais importante, que é o Brasil se livrar do mal absoluto. Então, primeiro foi construída uma ideia de mal, o mal absoluto são aqueles grupos específicos, depois aquele mal absoluto, criou-se a ideia de que você tem que combater aquele mal, e muitas pessoas foram aderindo a essa lógica de que tem que combater aquele mal, e foram combatendo o mal, utilizando para isso coisas muito caras para o cristianismo, utilizando para isso textos bíblicos, utilizando para isso a argumentação, e toda vez que a argumentação atinge o cerne e mostra e desmascara que, na verdade, a leitura está errada, aí o argumento é ad hominem, como a gente chama. O que é argumento ad hominem? É quando a pessoa vai discutir a pessoa, vai falar assim, mas essa discussão não serve para nada, isso é verborragia, isso aí, onde você estava quando fizeram tal coisa? Porque elas não precisam saber onde a gente estava, elas só querem, na verdade, usar. Ela também não estava em lugar nenhum, ela também não estava fazendo nada, ela também estava cuidando de sua vida. Ela quer encontrar uma desculpa, uma maneira de fazer com que tudo que não seja consoante com aquilo que ela fala seja aniquilado. Então, dentro das coisas que foram trazidas como inovações doutrinárias, que são, na verdade, desvios doutrinários na igreja cristã, é a leitura dos textos de autoridade. Então, eles pegaram... É engraçado, porque na época que estavam militando pelo impeachment da Dilma, o texto de orar pelas autoridades, para a maior parte das pessoas, era utilizado, mas para a maior parte das pessoas não era utilizado. Até porque não era para ser utilizado mesmo. Mas ele não era utilizado. Mas aí, quando começa a acontecer de gente morrer em todo canto, de começar a perceber que a política pública de gestão, especialmente do presidente, é contrária ao que é lógico para combater uma epidemia, começa a morrer gente. Aí, pronto, quando percebe que é impossível não criticar um determinado governante, porque você não tem a desculpa. Porque o gabinete do ódio é isso. O gabinete do ódio é um centro de formulação de desculpas. Como ele já tem pessoas treinadas para essa lógica, eles precisam, as pessoas não pensam por si, então eles precisam criar as desculpas, eles precisam criar as justificativas, eles precisam criar imagens fora de contexto. Então, por exemplo, uma imagem que era lá do tempo da negociação do projeto anti-arma, que é a imagem do Sérgio Moro sentado com a Hasselmann, que era a líder do governo na época, na Câmara, e o Moro, a Joyce Hasselmann e o Maia. Então, essa foto é uma foto tirada lá na época que estava se questionando, ou estava se negociando a questão do pacote anti-armas, que teve um contratempo entre o ministro e o presidente da Câmara. Então, o que fizeram? Pegaram aquela imagem, como a gente podia pegar qualquer imagem. Se a gente for pegar a imagem do Bolsonaro com o Rodrigo Maia, tem um monte. Mas pegaram essa imagem e lança essa imagem e naquele ato em que não tinha como ficar postando fotos e situações para colocar que o Moro não vale nada, as pessoas ficam silenciosas. E por isso que se estimula. Vamos esperar para ouvir os dois lados. O esperar para ouvir os dois lados não é esperar para ouvir os dois lados. O esperar para ouvir os dois lados é, vamos ver se a gente ainda tem alguma coisa que vai sair do governo para a gente se agarrar a ele. E aí, quando começa o gabinete do ódio a provocar essa lógica, que é a lógica do qualquer um que saia minimamente desse esquema moral, desse esquema ideológico que a gente criou, então eles começam a alimentar. Então, eles alimentam com frases do Moro, com coisas da Intercept, com o Moro sendo pró-aborto, com o Moro sendo pró-arma, com o Moro e a Sabó, com o Moro e o Rodrigo Maia. Isso não é porque seja real. Ninguém está interessado em entrevistar o Sérgio Moro e saber o que ele pensa sobre essas causas. Eu não estou defendendo o Moro, eu só estou dizendo como funciona isso positivo. Então, de alguma maneira, os textos de respeito às autoridades, eles são, na verdade, textos para a proteção da autoridade do presidente, porque eles não são aplicados para os governadores, eles são aplicados para os prefeitos, eles são aplicados para
para as autoridades que são autoridades da oposição, eles só são aplicados de forma tácita como um gatilho mental para proteger. Seria mais ou menos assim: nós temos o direito de tecer críticas porque o próprio Jesus fez críticas a Herodes, fez crítica a Pilatos, fez crítica a quem quer que seja. A gente sabe disso. Ele faz críticas veementes às autoridades. Não, mas eles usam a ideia de orar pelas autoridades e de respeitar as autoridades, entender que a autoridade é anjo de Deus, e ele só usa isso como um cala-boca para os críticos que são cristãos. Mas eles não param para ler o texto. Sim. Brian, me corrija se eu estiver errado. E isso também serve para os servidores públicos. Claro, não. Servidor público é o que eu estou dizendo. Isso não é um texto para ser. Eles não usam texto. Inclusive, eles não vão se importar com o que a gente vai dizer aqui. Porque se você mostrar em grego e hebraico que o texto não diz aquilo que eles dizem, eles não se importam, que eles vão dizer que é uma questão de opinião, porque no final das contas eles só têm aderência àquilo que adere aos seus afetos. Então, se alguma coisa. Hã? Após verdade. Eles não são inteligentes para pensar em pós-verdade. Eles não formularam a ideia de relativizar a verdade. É simplesmente a noção de que eles entendem que tem o bem e o mal, o bem está naquele lugar ali, mesmo que o camarada faça o mal, eles vão incentivar e estimular. Tanto é verdade que eu vou começar a ler os textos, mas antes de ler os textos, seria mais ou menos assim. Os pastores que apoiaram veementemente o atual governo estão vendo as pessoas morrendo com Covid, porque assim, apoiaram o governo, disseram que era gripezinha, disseram que não tinha que fazer quarentena nada, que isso era só isolar os velhos. Aí agora está morrendo gente nas próprias igrejas dos que falaram isso. E está morrendo muita gente, não é pouca gente. Muita. Não é pouca gente. Eu conheço muita gente. Eles não têm. Não, mas eles não podem dizer que eles estão errados, porque se eles usam a humildade, se eles usam o valor cristão fundamental que é da simplicidade, isso vai na direção contrária da arrogância que eles estimularam quando ficavam xingando as pessoas em nome de Deus. Então eles não podem, eles têm que ir fazendo uma transição lenta. Então, se você perceber o discurso público desses pastores, eles já estão dizendo: eu não concordo com tudo, eles já estão dizendo: eu acho que foi tal coisa, mas estou parando para pensar. Ou seja, a maior parte deles, mas eles não estão, na verdade, preocupados se a Bíblia dá base ou não. É porque é o seguinte: eles têm negócios, são pastores de grandes igrejas que ganham muito dinheiro, e que, se eles pularem do barco do governo agora, como que eles vão conseguir sustentar com o povo desanimado, porque eles enganaram o povo, e ao mesmo tempo sem o apoio governamental que eles esperam que com Marcha para Jesus, financiada pelo Estado, com a ajuda governamental e com a influência, eles ainda vão ter acesso ao erário. Então, como que eles pulam do barco de cara? Então, eles têm que esperar as coisas irem acontecendo, eles têm que ir segurando as coisas, eles têm que ir fazendo ameaças. As ameaças são assim: eu não sou cúmplice. Se eu perceber que a coisa não está correta, eu não tenho um compromisso com isso. Então eles não falam contra, mas eles não colocam com a veemência que eles colocam contra os outros, mesmo quando é fake news. Às vezes eles estão falando coisas que não são verdadeiras, eles falam aquela coisa que não é verdadeira, aquela coisa que não é verdadeira fica desmascarada, e aí eles não vão tirar dali, porque eles não estão tratando com as pessoas a dimensão lógico, racional, da realidade material, da realidade concreta. Eles estão trabalhando com as pessoas na dimensão dos afetos delas. Então, elas gritam, elas ficam emocionadas. Então, você tem dois grupos. Você tem um grupo dos que estão ganhando e negociando e ganhando espaço nessas situações, né? Ganhando dinheiro com essas situações. A Francisca, minha amiga, a doutora, disse que está doando no bolso, e são os bancos privados. É banco privado. Tem gente que está perdendo muito mais. Banco privado, sim, então, é o que mais está perdendo. Mas também tem gente de igreja. As igrejas, a pessoa criou um esquema em que ele se atrelou fundamentalmente ao bolsonarismo, e se o bolsonarismo entra em falência, ele entra em falência também nas suas comunidades de fé. Então, como que ele vai fazer? Ele tem que migrar aos poucos. Então, ele tem que esperar. Aí ele atrasa um pouquinho os pronunciamentos, dá pronunciamentos mais ou menos assim, enviesados. Porque no discurso público, eles estão preocupados com Bíblia, aparentemente com Bíblia, com a moralidade pública, com a verdade. Mas o que eles não confessam, porque não interessa, na cabeça deles não interessa para o povo, eles têm fatura para pagar, eles têm aluguel de templo para pagar, eles têm salário de pastor para pagar. Então, eles não vão se pronunciar sem terem a garantia de algum
de algum tipo de benefício na moralidade pública para garantir o benefício do recurso público, do recurso, não é público do governo, é público das pessoas que, de alguma maneira, apoiam e dão seus dízimos porque acreditam na causa. Então, você percebe que está morrendo gente aos borbotões em igrejas dessas, e eles nunca falam que é Covid. É proibido falar que é Covid. Mesmo sendo Covid, não pode falar que é Covid. Então, tem que dizer que o servo de Deus partiu, e vão ficar os exemplos, tal, mas eles não podem dizer que é Covid, porque Covid não existe. Ou se existe, não é tão grave quanto parece, porque só pode dizer que é grave aquele líder. Aí o líder vai ter que criar um duplo twist carpado argumentativo, dizendo que, na verdade, a culpa é dos governadores, porque eles não fizeram o que era necessário, mas ele gravou mostrando que estava fazendo hospitais, estava vazio o hospital. Como não fez o que era necessário? Ou seja, eles têm que criar algum tipo de desculpa para sempre ficar moralmente correto, porque não tem a ver com verdade, não tem a ver com equilíbrio, não tem a ver com lógica, não tem a ver com coletar dados da realidade concreta. Ô, Brian, tem a ver Desculpa, meu amigo. Sim. E outra coisa, eu até postei isso quase agora, porque um deputado federal da bancada evangélica aí estava fazendo uma postagem essa semana, pegou uma foto que ninguém nem sabe se realmente é dentro do contexto do coronavírus, e ele estava justamente falando aquela questão de duas pessoas carregando um caixão, e o cara levantou a questão para querer causar um mal-estar, uma polêmica, do caixão estar vazio. E hoje esse deputado fez uma live, fez uma postagem, deve ter 1h30 atrás por aí, falando, olha, gente, fique em casa, porque morreram pastores amigos meus. Pô, ser muito, desculpa a expressão, muito canalha. Agir com uma maldade no coração muito grande, porque, pô, parece que quem morreu antes não morreu. É uma falta de respeito com a família, de quem morreu, dos enlutados. Teve outros que estavam fazendo culto na igreja, gente morrer da igreja para começar a fazer live de casa. Ser muito mau caráter. Só tenho essa palavra porque é maldade, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Como eu disse, a forma como essas pessoas foram condicionadas, obviamente tem gente inteligente no bolsonarismo. Tem gente inteligente, tem gente bem letrada, tem gente... Porque mas eu estou dizendo... Tem o bolsonarista, tem o bolsominion. Tem essa diferença. Tem gente inteligente. Eu estou dizendo daquelas pessoas que elas precisam que alguém diga para elas o que elas precisam pensar para conseguirem pensar. Isso também tem no petismo, tinha no petismo. Também tinha aquelas pessoas que, mesmo que você mostrasse todos os elementos da corrupção, a pessoa ficava com aqueles gatilhos mentais. Qual era o gatilho mental? Mas meu filho foi para a universidade porque o PT ajudou. Esses gatilhos mentais são antigos na política brasileira. Eles são um instrumento de comoção. Eu posso dar exemplos históricos. Você é historiador, eu também sou. Na época de Getúlio Vargas, era uma ditadura, mas aí as pessoas... ele é o pai dos pobres, ele fez... A maior parte das pessoas não tinha trabalho com carteira assinada, não podia... Claro que eu não estou negando as coisas que ele avançou, não estou falando isso. Eu estou dizendo que, para justificar o porquê ele era um ditador, se colocava que ele era um nacionalista, pai dos pobres, que ajudava as pessoas, tal. Então, esses gatilhos mentais, eles sempre operaram, em maior ou menor grau, na política brasileira, se aproveitando da fragilidade. Não é que as pessoas não sejam inteligentes, mas elas são condicionadas, desde muito cedo, a terem aderência a causas que são causas enviesadas. Ela já tem aquela causa, ela vai construindo a realidade para chegar no cerne daquela causa. Então, quem sucedeu o bolsonarismo na política nacional, porque tudo acaba, um dia vai acabar, vai também ser tentado a fazer isso. Qual é a maneira de impedir que isso aconteça? É permitir que a democracia amadureça. E como que a democracia amadurece? É quando você deixa que os resultados das más escolhas sejam sofridos pela população. É quando a população vota, o governo dá errado, e você faz a pessoa perceber que ela vai ficar 4 anos sofrendo, e aí ela vai ser obrigada a refletir naquilo que ela vai fazer para mudar o quadro. Então, toda vez que as elites brasileiras intervêm para fazer uma ruptura institucional, uma ruptura constitucional, uma ruptura de mandato,
é mais 10 anos que atrasa o processo de amadurecimento da população cidadã, porque a população não sofre as consequências de suas escolhas, ela sempre enxerga as elites brasileiras ou os poderes institucionais como poderes interventores. Então, eu voto mal, o Congresso é uma porcaria, aí eu peço intervenção militar. Por que eu faço isso? Porque eu vou entender que eu devo estar sob tutela. Então, se eu não elejo bem, então quem vai me tutelar é o Exército. Não é assim. A democracia só amadurece se eu voto mal, isso demora, e eu sofro os efeitos disso, e isso provoca a necessidade de repensar o voto depois de 4 anos. Então, esse apelo, desde que o Brasil virou uma república, sempre teve intervenção militar. Sempre foi, as coisas ficaram meio estranhas, chama o Exército para intervir. E sempre deu errado. Mas o Exército sempre é colocado como o que a gente não conhece, a gente valoriza. Então, o Exército sempre é colocado como uma reserva moral, e não é. Não é que o Exército não seja uma reserva moral, mas o Exército não tem a função de ser o regulador ou moderador da democracia. O Exército tem a função como força de segurança, força de garantia da segurança, da ordem e da paz, e não como interventores quando a democracia passa por abalo. A forma de superar os abalos da democracia é pelo voto cidadão, é pelo cidadão que vota, sofre e depois vota de novo, escolhendo melhor, e assim ele vai avançando. Bom, dito isso, eu posso agora ir para o texto, começar a dizer que se a gente se aproximar do texto de Romanos e olhar o texto de Romanos com cuidado, nós vamos perceber no texto de Romanos que o texto de Romanos ele não diz bem o que as pessoas acham que ele diz. Ele não apresenta um salvo-conduto para a autoridade, muito menos está defendendo uma autoridade que usa da espada, autoridade punitiva. Eu vou ler o texto em grego e vou lendo o texto em português, e lendo o texto em grego e lendo o texto em português, eu vou expondo como o texto... Passar uma leitura em português mesmo já dava para enxergar. Então vamos entender primeiro o contexto. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta escrita por Paulo para a igreja que está em Roma. Roma é o centro do Império Romano, certo? Roma é o lugar que no Império Romano, Roma é o centro do Império, Roma é o lugar que, de fato, tem a sede da autoridade romana, a sede do poder decisório, é lá que está o Senado, é de lá que saem os procuradores, os prefeitos, os cônsules que cuidam das províncias, ou seja, é de Roma que provém a autoridade romana. Então, quando Paulo está discutindo para os romanos a questão de Roma, ele não pode falar assim, a autoridade romana não vale nada, os governantes romanos não valem nada. Por que ele não pode fazer isso? Ele não pode fazer isso porque, se ele faz isso, esses textos são lidos em público. As cartas paulinas, elas não são cartas para serem distribuídas com cópias como se fossem livros. Elas são um rolo único, que é mandado para a igreja e tem uma pessoa que lê e as outras pessoas ouvem. Então, você imagina, numa comunidade que funciona nas casas das pessoas, alguém abrir a carta e Paulo dizendo, o César não vale nada. Olha só, as autoridades romanas estão matando a gente, eles não valem nada. O que ia acontecer era prejudicar veementemente, gravemente, os cristãos que estavam em Roma. Então, a forma como Paulo critica as autoridades romanas é uma forma velada, é uma forma cuidadosa. Eu vou mostrar isso no texto. O texto diz assim, eu vou ler em grego, depois eu vou ler em português. Então, passa, eu vou ler aqui em grego, depois eu leio em português. Passa psirré exousias, então todo tipo, né? Porque passa, paz, passa, pan é um adjetivo triforme que é neutro, então é toda coisa. Só que aqui não é neutro, aqui é feminino, porque o que tem aqui como centro do sintagma é psirré, que é um nome feminino. Então é toda a alma. Então aqui não está falando do corpo, ele está falando de toda a alma, de todo o espírito. Claro que ele está falando de alma no sentido de vida, mas ele podia falar da soma ou do sarkis, podia falar da autoridade romana sobre o corpo, mas ele está falando da autoridade sobre a alma, sobre as disposições mentais. Então, todo espírito, aí está dizendo aqui, exousias hipererrussais, ou seja, esteja, a palavra hipererrussais é hipererro, que é estar de baixo, é ter abaixo. Então ele está dizendo assim,
esteja abaixo de autoridade. Então, o que ele está dizendo, meu amigo Cassim, é toda alma esteja abaixo de autoridade. Autoridade que tempo? Abaixo de autoridade que está acima dele. Então, aqui nós temos hiper, de um lado, hiperé, Rússias, e nós temos hipotacesto. Então, ele está dizendo assim, do que está em cima, do que está embaixo. Ele está dizendo que toda alma esteja abaixo daquilo que tem em cima. O jogo de palavras aqui é toda alma esteja abaixo daquilo que está acima. Então, ele está dizendo aqui, aparentemente, que tem coisas que estão acima e as vidas ficam abaixo, ficam submetidas. E o lugar dessas pessoas é abaixo. Então, ele vai dizer assim, o garestim, então não é, pois não é, ou pois não há, porque o estim, que é o verbo eimi que está aqui, está com acento recuado, no sentido de haver. Então, pois não há, exousia, autoridade, eimer hipóteu, se não debaixo de Deus. Então, vamos lá. Ele está falando que toda alma esteja debaixo daquilo que está acima, porque não há nenhuma autoridade, ele vai dizer isso lá, o garestim, porque não há autoridade, se não for abaixo de Deus. Então, ele não está dizendo que a autoridade está acima, ao lado de Deus. Ele está dizendo que tem Deus, tem a autoridade debaixo de Deus e tem as pessoas. Então, você tem 3 níveis. Deus, as autoridades debaixo de Deus e as pessoas. Perfeito. Isso é muito sutil, porque o Paulo se comporta aqui como um orador. Paulo se comporta aqui como alguém que sabe que está lidando com um público culto. Então, ele faz um texto bem construído. Ele vai dizer, as que são hipóteu, debaixo de Deus, tetagmenai, é o verbo tasso, estão arranjadas. Ou seja, ele está dizendo assim, aqui nós temos as autoridades, Deus, aqui nós temos as autoridades organizadas, arranjadas, ele está fazendo uma alusão à estrutura administrativa do Império Romano. E ele está fazendo uma alusão às vidas, às almas. Ele está dizendo, aqui está Deus, aqui estão as autoridades, aqui estão vocês. Olha o que ele vai dizer em seguida, no verso 2. Roste, que é de modo que, antes tá só menos. Perceba que aqui nesse texto é antitassomai, que é lutar contra. Aqui nós temos a palavra anti, que tem em português. Anti é contra. Sim. Porque aquele que se arranja contra a autoridade, a que provém de Deus, aí ele vai dizer, está resistindo à ordenação, está se opondo à ordenação. O que ele está dizendo é, se nós temos aqui Deus, as pessoas que cuidam das almas, dos espíritos, e os espíritos, quem resiste a Deus, certo? Está, certo, de alguma maneira, resistindo à maneira como Deus quer que essas autoridades sejam governadas. O que ele está dizendo é que se as almas debaixo de autoridade, ou se as próprias autoridades resistem a Deus, elas estão fora do arranjo. O que ele está dizendo em grego é o seguinte, a autoridade suprema é Deus, a autoridade suprema não são os César, não é César Romano, não são os cônsules, não são os senadores. Se eles resistirem a Deus, eles também estão fora do arranjo. Como quem resiste à autoridade divina, sendo alma, também está fora do arranjo. O texto é um texto que precisa ser lido direito. Sim. Ele vai dizer aqui, roi de antestecotes, essa palavra antestecotes é um verbo grego que é o verbo antistemi, que é por contra. Pois o que
Pois os que se opõem a si mesmos, aí tem o verbo lambano, pegam com suas mãos, crima, o juízo. Então, o que ele está dizendo é que quem tenta pegar em Deus, quem tenta puxar Deus e tirar ele do trono, só consegue pegar juízo, condenação. É uma metáfora. A metáfora Sim. é qualquer pessoa que tenta pegar aquilo que é de Deus, o arranjo que é de Deus, a autoridade que provém de Deus, essa pessoa só vai trazer para si julgamento. Olha como o texto continua. Ele vai dizer assim: Roigar arrontes, porque as autoridades, não são magistrados, mas são autoridades, ou os principais, não são um medo, ou seja, não são temor, agató, para os que operam bem, alá toca có, mas para o mal. Então ele está dizendo o seguinte: a autoridade que se arranja segundo a vontade de Deus, ele não produz temor sobre as pessoas que fazem o bem. Essas autoridades só produzem temor sobre as pessoas que fazem o mal. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a ordem de regência desses que estão debaixo de Deus, aqui está Deus, aqui estão as autoridades. Essas autoridades, elas têm um imperativo. O imperativo é fazer o bem com quem faz o bem, fazer o mal com quem faz o mal. Correto. Ok? Vamos continuar. Teles é o verbo telo, que é desejar, né? Que é querer, desejar. Desejas não ter medo da autoridade, faça o bem, to agaton poien, kai exes, epainon ex altes. Ou seja, faça o bem e terás, é o verbo no futuro, epainos é louvor dela. Então, o que ele está dizendo é, quando alguém faz o bem, recebe o louvor da autoridade. Cara, um parênteses. Lá no final de Romanos, ele vai falar da perseguição. Sim. Isso quer dizer que ele já sabe que os romanos estão perseguindo os cristãos. Só que os cristãos só fazem o bem. Ele está denunciando os romanos nesse texto. Ele está dizendo que as autoridades romanas não são de Deus. Perfeito. Porque quando elas estão punindo os cristãos que fazem o bem, elas estão agindo contra aquele que está acima dela, da autoridade, que é Deus. Isso aqui é uma crítica velada às autoridades. Porque ele coloca as autoridades que vêm de Deus, o arranjo da autoridade que vem de Deus é um arranjo muito restrito. Ela Brian, faz o bem com quem faz o bem. Sim. Vale ressaltar também que Sim. os imperadores se viam como Deus. Sim. Tinha culto para o imperador. Sim. Então, querendo dizer justamente o que? Eles não são Deus. Sim. Eles estão abaixo de Deus. O que eu quero destacar com maior ênfase é isso que você falou. Eles estão abaixo de Deus e a ordem que Deus deu para as autoridades é fazer o bem com quem faz o bem e fazer o mal com quem faz o mal. Ele está dizendo, se a autoridade faz bem, se você faz bem, não precisa temer a autoridade que vem de Deus, porque essa autoridade vai te louvar. Aí a pergunta que está subjacente é, e se a autoridade faz o mal, me pune se eu estou fazendo bem? Aí a resposta está dada no texto. Essa autoridade não provém de Deus, porque a autoridade que provém de Deus é aquela que pune aquela pessoa que faz o mal e premia aquela pessoa que faz o bem. E a autoridade romana é conhecida por ser uma autoridade, é conhecida, ainda mais na época de Calígula, depois na época de Cláudio, depois na época de Nero. Sim. Ela é conhecida por ser, eventualmente, aquela que pune sistematicamente, na época de Tibério. Jesus foi morto pela autoridade romana. Sim. E Jesus só fazia o bem. Os cristãos sabem disso. Então, a autoridade que matou Jesus, ela provinha de Deus. Jesus diz assim para a autoridade romana, você não teria autoridade se de Deus não fosse dada. Então, de alguma maneira, Jesus está dizendo, você só pode fazer o que você está fazendo porque Deus está permitindo.
Mas a pergunta que move o texto aqui não é se essa autoridade foi constituída, mas se ela opera segundo a vontade de Deus, e por isso ela pode ser identificada com o próprio Deus, se ela está afinada com um nível superior que é divino. O que espera uma autoridade que age contra a vontade divina? Que Deus venha e pune essa autoridade para fazer rearranjo. Então Paulo está prevendo juízo sobre os romanos, que é o que vai acontecer. Logo depois, né, o Nero vai ter um governo muito traumático, vira um Otto Galba Vitello e acaba a dinastia. Então, Paulo está dizendo na carta aos Romanos, para os cristãos de Roma, da forma cifrada que é possível de dizer, que eles devem olhar para a autoridade romana da cidade que pune a eles, que vive perseguindo a eles, e devem enxergar nessa autoridade romana alguém que vai ser instituído por Deus, porque o arranjo dessa autoridade é um arranjo que não segue a regra. Qual é a regra? Punir quem faz o mal, cuidar de quem faz o bem. Por isso que a gente vai ver no texto, que o texto vai dizer o seguinte, olha o que diz o texto. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Ou seja, eu vou ler em português mesmo, a autoridade deve fazer o bem para os que fazem o bem, fazer o bem para os que são cristãos. Ele está dizendo, vocês fazem o bem. Se vocês fazem o bem, a autoridade não é para perseguir vocês. Então, se eles perseguirem vocês, que fazem o bem, cristãos romanos, essa autoridade não é de Deus, fiquem tranquilos que Deus destituirá essa autoridade. Ele vai dizer mais. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar aquele que pratica o mal. Aqui ele está dizendo que os cristãos não podem fazer o mal indiscriminadamente, pensando que não vão sofrer consequências pelo mal praticado. Ele está dizendo, não, quando você fizer o mal e a autoridade te punir, ela está fazendo certo. Mas se você fizer o bem e ela te punir, ela não é de Deus. Deus vai mudar o arranjo dela. Esse texto é muito mais denso e muito mais crítico do que nos faz pensar aqueles que leem esse texto sem ler, porque eles falam do texto sem ler. As pessoas, elas falam do versículo bíblico e não contextualizam o versículo. Ele está dizendo, vocês fazem o bem, a autoridade te pune, ela não é de Deus, o arranjo vai ser mudado. Vocês fazem o bem, a autoridade te louva, essa autoridade é divina. Vocês fazem o mal, a autoridade te louva, vocês vão ser mudados e a autoridade vai ser mudada. Vocês fazem o mal e a autoridade pune, a autoridade está correta. São os vários arranjos. Sim. Então, o correto seria, então, pegar como modelo o reino de Cristo. Ele seria o modelo ideal. A lógica que tem aqui, sabe qual é a lógica? A lógica que tem aqui é uma lógica que não é bem semita, não. É uma lógica que é muito, muito abstraída do estoicismo, em que você tem Zeus, o ordenador da justiça, você tem as autoridades que devem seguir o que é justo, e você tem o povo, que são as almas governadas. Caso a autoridade transgrida a justiça de Zeus, ela é punida. Lembremos de Édipo. São narrativas que eles têm no imaginário. Édipo é uma autoridade que exige a justiça, que exige a punição contra quem trouxe a peste sobre sua cidade. Quando ele descobre que é ele fura os próprios olhos, porque ele descobre que ele era injusto. Essa lógica que ele está evocando, a lógica que é uma lógica que os que vêm do gentilismo, os que vêm dos cultos gregos, dos cultos greco-romanos, entendem muito bem, porque eles aprendem essas histórias do Zeus justo. E ele está falando aqui do Deus justo, do Deus que está um nível acima das autoridades humanas, e que se as autoridades não agem segundo a sua vontade, o que ele faz é mudar o arranjo dessas autoridades. Então, os cristãos que estão lendo esse texto para falar, temos que obedecer piamente, chega uma decisão, vou dar um exemplo de uma decisão. Nós estamos diante de uma pandemia, a gente está vendo os outros países sofrendo e as pessoas morrendo, tendo que ser carregados em caminhões. A gente está vendo isso antes de chegar no Brasil. Aí chega a autoridade e fala assim, vai para a rua, enfrenta, seja homem, seja corajoso. Bom, essa autoridade, o que ela está fazendo? O que ela está fazendo é me mandar para a morte, ela não está me protegendo. Ela aplicaria-se nesse texto, nesse contexto, João 10, em que Jesus diz, eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. O que um presidente, ou um governador, ou um prefeito deveria fazer é dar a vida em favor dos cidadãos, porque a metáfora do pastor, não sei se você sabe, ela não é do pastor da igreja, é a metáfora do governante, porque lá em Ezequiel, o pastor é o governante, são os anciãos e os príncipes de Israel, que são os pastores de Israel. Então ele está dizendo que o governo do reino de Deus é o governo em que
o governante do reino dá a vida por aqueles que têm o cuidado. Então, o que deveria fazer o governante não era mandar as pessoas para a rua, ele sacrificaria a sua vida política, mesmo que ele nunca mais fosse eleito, em favor da proteção das pessoas. Então, quando alguém desobedece, né, e alguém vem falar, mas você não está obedecendo o presidente disse que a gente tem que sair para a rua, e a gente tem que ouvir a lei maior, a autoridade maior é do presidente, mas calma aí, ele está fazendo mal para mim, eu vou para a rua? Mas aí, quando você elimina as mediações interpretativas do texto, ou seja, quando você elimina o contexto em que o texto é produzido, a ordem presidencial, mesmo sendo absurda, deve ser cumprida. Aí você viu um monte de cristão indo para a rua, fazendo manifestação. Um dia desses aqui, numa cidade próxima, aqui, Cruz das Almas, tinha um monte de pastor na frente da Câmara dos Vereadores, na frente da Prefeitura, falando que era para abrir a cidade, abrir as igrejas. Aí depois, um pastor desse morre de Covid, aí as pessoas vão dizer o quê? Vão tentar esconder que ele morreu de Covid? Ou seja, obviamente a gente está atento que você tem que unir as duas coisas. Aí alguém vai dizer, mas mandou unir as duas coisas, cuidar dos empregos e cuidar também da saúde. Mas o cuidar da saúde mandando ir para a rua, cuidar da saúde mandando a pessoa ser corajosa e ir para a rua, ou seja, não tem sentido. Mas como eu disse, quando você vai seguindo uma lógica que é mais afetiva, e que tem um monte de gatilho mental, você não coloca mais em parênteses aquilo que a pessoa fala. Quando você não coloca mais em parênteses, eu vou te dar a palavra, quando você não coloca em parênteses o que a pessoa fala, mesmo que a pessoa te mande morrer, você vai lá e obedece. E aí quando morre a pessoa, aí você tem um outro desafio. O desafio é, você vai respeitar mais a vida que se perdeu ou mais o afeto que tem? E eu vou te dizer, vou te dar a resposta. Pode escrever o que eu estou dizendo. Vai ter gente que vai perder gente da sua família e vai continuar defendendo e vai tratar como se fosse uma fatalidade, porque a relação é religiosa. A conexão dessa natureza, esse mecanismo, que é um mecanismo que eu chamo de mecanismo lógico, mas afetivo, ele é um mecanismo que também opera na religião. Então a pessoa fala assim, toma aqui esse veneno, mas calma aí, veneno vai fazer mal, mas toma, porque vai tomar coisa mortífera e ele não vai fazer mal. Então a pessoa vai lá e toma veneno. Aí quando morre diz, falhou a fé dele naquele momento. E a religião continua. Então, como a ligação de muitos no lupetismo e agora no bolsonarismo é uma ligação religiosa, mesmo que as pessoas percam vida, percam parentes, percam dinheiro, mesmo que fique... Se você tiver um vídeo dele dizendo, com o dinheiro na mão, roubando, ou falando que quer mesmo acabar com a Polícia Federal e esconder os filhos que cometeram crimes, mesmo que você prove essas coisas, eles não estão preocupados com o final de um governo, que é cuidar dos governados. Eles têm uma relação afetiva com a pessoa do presidente da República. E essa relação com a pessoa do presidente da República, Max Weber já chamava de carismatismo. A relação com ele é de carisma, não é uma relação de utilitária, de que tem lá uma pessoa que está no governo e ela vai governar e o final é mais importante, ou seja, o mais importante é se ele cumpre a obrigação constitucional de um presidente. Não. As pessoas são capazes de implodir a democracia, de acabar com a república, de entregar seus próprios bens, de colocar... Eu vi uma pessoa que gravou um vídeo colocando a esposa para gravar o dinheiro com R$600, dizendo quem me deu esse dinheiro foi Bolsonaro. Eles não querem saber que quem aprovou foi o Congresso, eles não querem saber que o Bolsonaro queria dar só 200, eles querem gravar e eles vão até as últimas consequências, porque esse é o germe do totalitarismo. O totalitarismo é exatamente isso. A relação com Dutti, a relação com Firra, a relação com Stalin, a relação com Mao, a relação com todos os ditadores, ela tinha esse componente. Eu não estou dizendo que ele seja semelhante a Stalin ou Hitler, ou... eu estou só dizendo que a relação afetiva deles com o presidente é dessa natureza. Então, não importa se o texto não está dizendo que ele não está dizendo isso, porque isso aqui é a desculpa para poder, quando eles são desmascarados, dizer que a gente não deve falar nada. Então, você não pode falar nada porque você tem que obedecer à autoridade. Você tem que só orar pela autoridade. Eu até respeito. Quem faz isso mesmo, com todas as autoridades, eu tenho profundo respeito porque é uma crença religiosa e eu respeito a religião. Mas o mais engraçado é que eles conseguem fazer isso com uma pessoa e conseguem negar isso com todas as outras. O que mostra a relação religiosa ou de carisma que há, né? Ô, Brian,
por incrível que pareça, eu sempre falei isso, as pessoas sempre riram. Eu tenho uma teoria que eu digo que se Hitler ele fosse perseguir os brasileiros, ele ia economizar na câmara de gás. Porque ele ia falar para os brasileiros para prender a respiração e eles iriam prender a respiração com outros brasileiros ainda dedurando que respirasse naquele momento. Ontem, saiu uma reportagem ontem, e eu até compartilhei, que o Trump, o presidente lá dos Estados Unidos, lá, ele falou para injetar desinfetante no corpo para matar o vírus. Os médicos saíram em defesa dizendo para não fazer isso, que era uma loucura. Hoje saiu uma reportagem com amigos meus que moram lá, ainda me confirmaram isso, me mandaram, que falaram que essa fala do Trump foi uma fala em rede nacional. Hoje saiu uma reportagem que 100 pessoas estão internadas, foram internadas, né? Porque injetaram desinfetante, cloro, beberam cloro, injetaram desinfetante no corpo. Você vê que é uma coisa que realmente passa da questão racional, entra numa questão realmente como religião. E você vê que as pessoas fazem uso totalmente deturpado de textos que me deixa, assim, às vezes, muito espantado. Eu estava ouvindo quase agora, antes da gente começar a nossa live, uma live de um outro pastor, que também é um pastor de mídia, bem conhecido, e ele pegou o texto de Jeremias 29, e ele deturpou o texto totalmente, que o texto fala, quando Jeremias diz, para firmar casas, firmar estacas, construir casas, casar. Jeremias está falando ali do povo que está na Babilônia, que vai para a Babilônia, e que no 28, o Ananias, que a gente falou aqui numa outra live na sexta-feira, o Ananias falou que o cativeiro ia durar 2 anos, e o Jeremias falou que ia durar 70. Então o povo estava acreditando que eles iam ficar no cativeiro rápido. E o que Jeremias no 29 está dizendo vocês estão lascados, vocês vão ficar 70 anos aí. Vocês podem casar, construir casa, podem ficar... E o cara pegou o texto para aplicar como se Deus estivesse falando isso para o povo na terra de Israel. Para tentar manipular, para querer dizer assim, para o povo continuar tranquilo, porque o vírus não é tão grave assim. É uma manipulação muito forte, conforme você falou, porque tem a questão do líder civil e tem o apoio também do líder religioso. Sim, sim. Correto? Eu vou te falar uma coisa. Se a gente chegou num ponto aqui o que a gente elencou desde o começo dessa live? Nós começamos dizendo dos gatilhos mentais, das ferramentas argumentativas que são postas, ferramentas de pensamento que são postas para que as pessoas lancem mão dessas ferramentas para cultivar os seus afetos, que são afetos muito, muito radicais, em desfavor de uns, que é o contexto polêmico, em favor de outros, que é o contexto persuasivo. E aí nós vimos também que isso faz com que a Bíblia se torne, nas hierarquias, a Bíblia não é mais o mais importante que regula o restante dos comportamentos. A Bíblia se torna subserviente a essa lógica. Eu dei exemplos do Haddad lá da Síria e do Jair, que é um juiz lá do livro de Juízes, e usaram esse texto totalmente fora de contexto, e do provérbio que vai falar sobre o sábio da direita e do tolo da esquerda. As pessoas utilizam isso como se fosse esquerda política. Aí eu mostrei que o texto de autoridade ele não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, Romanos 13, com a noção de que nós devemos nos submeter bovinamente às autoridades constituídas, porque ele vai dizer que a autoridade é Deus, você tem as autoridades constituídas abaixo de Deus, que tem um arranjo, e nós temos as pessoas. Então, o que tem que acontecer é que as pessoas precisam compreender que quando essas pessoas agem do arranjo autoritativo, agem sobre as almas, punindo quem faz o bem, que o que as pessoas devem fazer é compreender que Deus agirá destituindo esse arranjo. É uma crítica à autoridade romana, claro. Seria maldade do Paulo, num contexto romano em que os cristãos são perseguidos, falar para os cristãos que eles, se estão sendo punidos, eles são culpados. Imagina, pouco tempo depois dessa carta, os cristãos foram queimados em praça pública, foram pendurados em cruzes, na época de Nero. Então, a gente vai dizer que aquelas pessoas foram punidas todas justamente? Claro que não, porque aquela pessoa que estava governando, que era Nero, ele estava usurpando do seu poder e lendo a carta,
eles entenderiam que a superação do governo de Nero era o rearranjo divino que percebeu que ele estava punindo quem fazia o bem e protegendo quem fazia o mal. Então, diante disso, eu vou passar para a segunda parte, que é Timóteo. Aí, meu amigo, aí é loucura de mesmo... Porque Romanos ainda é um texto conhecido, mas Timóteo é um texto que as pessoas não conhecem bem. E aí, como não conhecem bem, falam muitas besteiras esse texto. Então, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, as pessoas vão pegar esse texto para achar que esse texto está dizendo que nós devemos orar, e apenas orar pelas autoridades. Então, a lógica da pessoa que não lê o texto é assim, a Bíblia está falando para orar pelos reis, com súplicas e orações em favor de todos os homens, mas pelos homens imbuídos de autoridade. Bom, deixa eu dizer o contexto desse texto aqui, tá bom? Eu vou falar o contexto, posso? Pode, à vontade. Então, vamos lá. Entenda bem, Cassim, meu amigo, entenda bem, e todos que nos ouvem. No contexto romano, das cidades romanas, no contexto urbano romano, não pode fazer encontro público, a não ser que seja cívico, ou da religião cívica, ou movimento romano cívico, ou da religião cívica, do calendário da cidade ou do calendário de Roma. Qualquer reunião pública que seja feita... Perdão, eu estou com rinite, viu? Isso não é coronavírus, não. Qualquer reunião pública... E eu fiz errado, eu tinha que ter feito assim. Qualquer reunião pública que seja feita, que seja realizada, fora do esquema da religião pública ou das atividades do calendário público, cívico, é uma reunião irregular, ok? Eu coloquei o ventilador aqui para esfriar meu celular, e aí o ventilador tá jogando poeira. Tá fazendo muito barulho aí? Não, tá não. Então tá bom. Então vamos lá. Eu mudei o ventilador de lugar aqui para não vir poeira no meu nariz. Então vamos lá. Veja bem, Cassim, o que Paulo está fazendo nesse texto de Timóteo é convidando os cristãos para transgredirem a lei de que eles não podem se reunir publicamente, em praça pública, em rua. E eles devem levar as suas famílias na rua, e assim eles estarão transgredindo o princípio romano. Então Paulo está explicando o que eles vão fazer. Paulo está explicando o que eles vão fazer para não serem punidos. Ele está dizendo, vocês vão evangelizar, vocês vão fazer uma ação pública, só que é o seguinte, como que funcionam essas atividades públicas? Se é uma sacerdotisa, é muito comum ter sacerdotisas, se ela vai com adorno na cabeça, geralmente é sacerdotisa de culto orgiástico. O que é culto orgiástico? Culto que tem sexo. Sim. Então ele vai dizer nesse texto para a mulher não ir com adorno na cabeça, nem ir com pintura, adorno na cabeça, nem com roupas muito chamativas, exatamente para o adorno na cabeça não parecer que ela é uma sacerdotisa dionisíaca, por exemplo. Ou do culto, que seja um culto para Afrodite, por exemplo. Quando diz para ela não falar nada, é para ela não ser confundida com uma sacerdotisa. E quando diz para perguntar para o marido quando chegar em casa, não é que a mulher não deve falar, ele está dizendo, você vai falar só em casa, vai ficar do lado do seu marido, porque você corre risco de ser agredida na rua. Agredida no sentido de que é normal sacerdotisas irem para a rua, é muito normal sacerdotisas irem para a rua e serem, na verdade, ao mesmo tempo sacerdotisas, ao mesmo tempo prostitutas cultuais, por exemplo. Entende, Cassim? Sim, perfeitamente. Então, a gente está lidando aqui com um contexto bem próprio, um contexto bem específico de uma situação, que é uma situação de risco. Então, dentro dessa lógica que a gente vai ver o texto, tá bom? Dentro dessa lógica. Então, vou ler o texto com você. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Bom, ele está relacionando a piedade e o respeito e a vida mansa e tranquila, ou seja, liberdade religiosa e integridade do corpo, ele está ligando isso à oração feita pelas autoridades, porque as autoridades sempre atingem cristãos no mundo da Ásia Menor, no mundo da Acaia, no mundo da Península Itálica,
E ele está falando a mesma coisa em favor de todos os homens, porque as pessoas também veem com maus olhos os cristãos. Até aqui está seguindo, certo? Certo. Verso 3. Verso 3. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Aí vai dizer o texto: qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Aí olha o texto, o que diz. O qual a si mesmo deu resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então ele está falando da proclamação, da atividade querigmática da igreja, do testemunho da igreja. Então, para dar testemunho, o que o homem tem que fazer? Ir em todo lugar, verso 8. E aí, quando você chegar nesse lugar, que é o todo lugar, ou seja, o lugar público, todo lugar aqui não é só a casa onde você cultua. Você tem que ter coragem de ir também nos lugares vedados. Mas quando você chegar no lugar vedado, você vai ser preso. Então, o que você faz? Levanta as mãos, sem ira e sem animosidade. É de oração, quanto um ato para dizer que você não está armado, sem ira, sem animosidade, que você não está ali fazendo rebelião pública. Quando você levantar as mãos sem ira, sem animosidade, você vai orar por quem? Você vai orar pelos reis e pelas autoridades. Você vai abençoar elas para dizer: eu não estou fazendo isso contra as autoridades, eu estou fazendo isso em favor das autoridades. Ou seja, não é um ato de rebeldia pública, é um ato da igreja, usando sua fé particular, no lugar público, levantando as mãos, mostrando assim que não estão ali numa ação de rebelião, de stasis, que é o nome grego para rebelião. Então, por isso que eles têm que levantar sem ira, porque se levantar de qualquer jeito e cerrar os pulsos, vai parecer que é algum tipo de rebelião pública, eles vão ser punidos. Então, o texto está ensinando o que eles devem fazer na atividade pública da igreja para não serem entendidos mal. E o texto vai dizer que as mulheres, para não serem compreendidas como sacerdotisas da prostituição cultural, elas devem estar com traje decente, não devem usar cabeleira frisada, porque cabeleira frisada e com ouro é marca de culto. A maneira como você descobre que alguém está encarnando uma divindade ou que está sendo sacerdotisa de uma divindade é com cabelo frisado ou cabelo coberto. Você descobre que a Agripina, a mãe de Nero, era representada como divina quando ela trazia adorno na cabeça. Eu estudei isso lá em Portugal, eu me lembro de ver o busto de Agripina, né? E ver no busto de Agripina isso. O okay? Brian, tá me ouvindo? Só uma perguntinha. Seria, então, a diferença, não seria uma desobediência civil. Nesse caso aí, seria um protesto civil. O que eu estou falando aqui é que é um contexto de desobediência civil. Eu estou te ouvindo mal, mas não tem problema. É um contexto de desobediência civil, sim. É um contexto de desobediência civil, mas é um contexto de desobediência civil em que o indivíduo que desobedece, ele está, na verdade, fazendo isso em favor das pessoas. Sim, seria um protesto. Bem? Seria um protesto civil. Não é um protesto, mas é uma ação evangelizadora, é uma ação querigmática em lugar público contra o regimento ou a lei que vigora nas cidades do Império Romano. Entendeu? Entendi. Tranquilo. Por isso que eu vou dizer para você o seguinte: aqui não está dizendo para você não se opor ou não achar errado uma autoridade que faz o mal. Aqui não está dizendo que é só para orar pela autoridade. Aqui está dizendo que no contexto em que você for desobedecer uma ordem da autoridade que é não ter reunião pública, você desobedece para o bem dessa própria autoridade. Porque nós somos ligados por isso que ele vai dizer, para testemunha em tempo oportuno. Ou seja, nós estamos aqui comprometidos com o testemunho, com a nossa atividade querigmática. Cai. Só um momentinho, gente. Só um momentinho. O Brian estava com uma certa dificuldade lá de internet lá hoje, porque ontem choveu. Voltou. Caí. Pronto, voltou. Eu caí. Eu estava falando com eles aqui para eles segurarem, porque
Ontem choveu aí, você está com uma certa debilidade de internet. Isso. Mas você está me ouvindo bem? Está me ouvindo direitinho ou está cortado? Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Eu te ouço mal, como diz o Zema de Minas, eu te ouvo mal, mas não tem problema não. Eu te ouço mal, mas se você está me ouvindo e está me ouvindo lá na live, não tem problema. Então, os dois textos de autoridade, Cassim, tanto de Romanos, que fala desses 3 níveis de autoridade, que quando o arranjo de autoridade intermediário, que são os romanos, começa a punir os cristãos, esse arranjo vai ser mudado. Romanos 13. Quanto o texto de 1 Timóteo, que vai ensinar, 1 Timóteo 2, que vai ensinar um ato de desobediência civil, de manifestação do querigma da igreja em lugar público, para você fazer isso com os cuidados devidos, ou seja, protegendo as mulheres que vão junto, não deixando ela falar para ela não ser confundida com uma prostituta, então ela não pode ter adorno na cabeça, nem pode ter roupa, vestimenta chamativa, e dizendo para os homens orarem pelas autoridades de mãos levantadas sem ira. Então, esses textos não são lidos assim. Eu compreendo que é difícil conhecer esses contextos romanos, mas uma leitura do texto um pouco mais cuidadosa já não veda. Nenhum texto diz, não critique autoridades que estão agindo mal. Não diz isso. Não critique, apenas ore. Essa lógica, você sabe, é a lógica que impera nas igrejas, especialmente pentecostais. Quando está lá o líder religioso fazendo alguma coisa que não é adequada moralmente, aí as pessoas falam, não critica não, só ora aí. É uma forma de dizer, cala a boca, vamos esconder esse negócio aqui para não dar escândalo. É uma lógica que é uma lógica meio estranha. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é que esses textos foram submetidos à lógica, que é uma lógica de subserviência, porque eles estão a serviço do seguinte encajamento. O encajamento é: corrupção é o maior mal do universo, a única pessoa que não é corrupta é o presidente da República, todos os cristãos têm que entender que esse presidente da República foi posto por Deus, por isso ele tem um atributo divino, que não é salvífico, mas é um atributo divino intransitivo e incomunicável, que é da infalibilidade, ou seja, você não pode falar de qualquer falha que você fale dele, as pessoas falam assim, que não é. Mas se elas assumirem que é, elas falam assim, mas é um homem. Mas eu também sou homem, e aí minhas falhas descem a marreta. Por que nele não pode? Porque, na verdade, ele é um homem divino. Ele é um homem que tem um atributo da infalibilidade, da infalibilidade ou da falibilidade justificada. O que é falibilidade justificada? Quando ele falhar, tem como justificar. Então, Cassim, a gente está diante de um quadro que é um quadro de desvio. Isso é um desvio doutrinário. A gente está aqui diante, claramente, de um desvio doutrinário claro. De um desvio de compreensão da escritura, de um desvio religioso. Sim, sim. E que acaba, Brian, se tornando uma ditadura velada, né? Exatamente. É um desvio grave, é um desvio que está custando o prestígio e de alguma maneira, o bom nome da Igreja Evangélica Brasileira, que ela ainda tinha, mesmo com todos os problemas da teologia da prosperidade, conseguir unir no mesmo desvio pentecostais, neopentecostais e igrejas tradicionais. Estamos sendo conduzidos para a morte em massa por causa desse desvio, porque a igreja é uma força tem muita capilaridade a igreja na sociedade, então quando líderes religiosos começam a atuar contra uma quarentena, eles estão, na verdade, potencializando a fala de uma pessoa que tomou a decisão errada, que é o presidente da República. Então eles vão conduzindo as pessoas literalmente para a morte. Então a gente está diante de um desvio grave, e no final desse desvio, o que tem, sabe o que é, Cassim? É o descrédito. Nós cairemos em profundo descrédito. Para você ter uma ideia, eu sou batista. Oi. Brian, de acordo com a sua experiência, com os estudos, você acha que possivelmente a gente pode cair naquilo que os europeus caíram? Bom, eu acho que nós já caímos. Por quê? Vamos explicar bem o que aconteceu na Europa na década de 50, né? Na década de 40 e na década de 50. A Europa cristã, que produzia teologia, ela era alemã e inglesa. Obviamente, a gente tem um cristianismo crítico, por causa do iluminismo, depois do romantismo, você tem um cristianismo
que tinha dificuldades para se manifestar como uma força de capilaridade social ou popular. Pô, mas um cara que a igreja brasileira negligencia muito, mas que teve muita importância para a manutenção de muitos cristãos na Europa é Karl Barth. Ele conseguiu voltar para a possibilidade de fazer teologia bíblica e para a possibilidade de ter, na teologia existencial dele, uma forma da pessoa encontrar a escritura e reafirmar paradigmas reformados. Isso foi no final da Segunda Guerra. Ele publicou no final da Primeira Guerra, aliás. Ele publicou no final da Primeira Guerra o seu Der Römerbrief, o seu Carta aos Romanos, o seu comentário aos Romanos. Sim. E aí o que acontece é o seguinte, que quando os cristãos eles embarcaram no projeto, os cristãos católicos embarcaram no projeto do fascismo italiano e embarcaram no projeto do nazismo na Alemanha, mesmo que você tenha nas forças conservadoras da Inglaterra, capitaneadas por Churchill, você tenha um polo cristão significativo, conservador e mobilizado contra os fascismos ou os totalitarismos da época, a prova de que não foi suficiente é que o Churchill nem conseguiu se reeleger, ele não conseguiu voltar a ser indicado primeiro-ministro. A Alemanha deixou de ser passou a construir teologia para perguntar se tem teologia depois de Auschwitz, por causa da Escola Crítica de Frankfurt. Sim. O catolicismo perdeu força, só conseguiu reagir na década de 60 com o Concílio Vaticano. Então a gente tem um processo, que é um processo de tentativa de mitigar os problemas, que não foi bem sucedido, pelo menos na Europa. E você tem uma Europa pós-cristã, exatamente pela adesão a projetos que são projetos pouco humanitários, pouco solidários, pouco que vincula o poder secular ao poder eclesiástico. Essa é a minha leitura em particular. Então, a tragédia, ou aquela coisa que acontece que tem uma marca, seja uma epidemia, uma pandemia, ou uma guerra mundial, ou algum processo de perseguição étnica, seja o que for, que se associa ao cristianismo, faz com que o cristianismo perca sua potência, perca seu tônus, perca sua capacidade de ainda irradiar esperança para os povos. Eu não acho que a gente está nesse nível. Obviamente, a proporção é bem menor. Mas eu não acho que nós vamos sair incólumes. Com certeza não, Max. Porque certamente a crise do Covid-19 fará com que as pessoas associem o negacionismo da doença com o cristianismo fundamentalista. E para os não cristãos, todo mundo é cristão fundamentalista. Então, hoje, você tem 30% da população que permite que a igreja ainda sobreviva, porque 30% está na igreja. Mas como é que a gente vai continuar a guinada de crescimento da igreja evangélica brasileira se a igreja está atrelada às forças da morte? Então, hoje, a coisa mais difícil que vai ter depois da crise da pandemia vai ser evangelizar alguém. Vai ser falar de Jesus para alguém. Quando a gente falar do amor de Deus, as pessoas vão dizer para a gente, você está falando do amor de Deus, mas vocês incentivaram as pessoas a irem para a rua. Aí você vai falar, mas eu não incentivei ninguém. Aí vai falar, mas os pastores da igreja evangélica ficaram negando a doença e morreu fulano, beltrano e ciclano da minha casa. Você entende? Isso. Muito grave. Isso aí, Brian. Isso aí. E que muitos vão, com certeza, da família de muita gente tem cristão, tem crente, e que devem estar morrendo, que alguém da família que não é cristão vai ficar sempre com essa memória. Isso aí vai ser um fato marcante da vida daquela pessoa. Por quê? Porque a gente sabe que é muito complicado quando as pessoas se tornam pessoas idosas. Elas voltam a ser literalmente crianças. Então, muitos estão tendo um grande trabalho de tentar segurar os seus pais ou alguém da família, seus tios, em casa. Só que essas pessoas também elas têm aquela coisa de não, Deus está comigo. E elas levam muito a sério a posição de um pastor. Então, muitos deles, os mais idosos, vamos dizer assim, ou então nem precisa ser tão idoso, mas com um pouco mais de idade, eles levam a sério o que está sendo dito pelos pastores que estão na mídia. Porque eles acreditam justamente nisso, que se o pastor está falando, o pastor é a voz de Deus, e que se o pastor está falando que quem está no poder é enviado de Deus, é instituído por Deus, então Deus está no controle de tudo. Deus continua no controle de tudo sempre. Só que tem coisas que a gente tem que dar como eu vou dizer,
uma moderada, uma controlada, por uma questão de conscientização. Fala, Brian. Um outro problema que eu quero colocar dentro da perspectiva que eu estou dando também é do cristianismo progressista, porque o cristianismo progressista cometeu um erro que foi: nós temos duas grandes vertentes do cristianismo progressista no Brasil. Uma vertente que está atrelada ao projeto político secular de esquerda, e esse cristianismo progressista é um cristianismo que não tem tanto tônus, não tem tanta penetração popular, mas tem poder de mídia e usou esse poder de mídia para afirmar bandeiras que são bandeiras que tocam em questões nacionais, são da crítica ao Bolsonaro, mas a alternativa clara não é o evangelho. A alternativa clara é o evangelho, cuja a manifestação é o partido tal. Então, o cristianismo progressista cometeu esse erro, que é o mesmo erro, não na mesma proporção, mas o mesmo erro, uma parte dele. Outra parte do cristianismo progressista, o mesmo erro que cometem os bolsonaristas. Outra parte do cristianismo progressista é um cristianismo progressista que eu chamo de cristianismo progressista da cafeteria. É o pessoal que fala para a igreja de rico, para a gente que é intelectualizado, que trabalha com os pobres como se os pobres fossem inferiores. Então é uma forma de dizer, a gente está ajudando aqui, aí tira foto do lado pobre só para dizer que inclui as pessoas, não tem a ideia de igualdade deles. Então, é o cristianismo progressista que eu chamo o cristianismo de cafeteria. O cara vai na cafeteria, enquanto está tomando café, súplice de R$12 a xícara, ele está lá dizendo que o pobre não tem o que comer, que a gente tem que começar a pensar no lado social. Só que eles só falam do social. Fale, meu cara. Brian, eu tenho uma experiência, eu tive uma experiência agora nessa última ação que eu participei mais ativamente de corpo, né, vamos dizer assim, que foi a questão lá do Barata, lá do subbairro lá de Realengo lá, que a gente, você compartilha vídeos e fotos justamente para as pessoas poderem cooperar, né, de maneira financeira, para poder dar o suporte necessário lá para questões de limpeza, cesta básica, enfim. Muitos irmãos ajudaram, muitos cooperaram. E um companheiro que estava comigo lá, a gente já estava no quinto dia lá, limpando casa, e tirando lama, e andando no meio da lama. Ele virou para mim e falou assim, vou te contar um negócio que tu não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, fulano, ele citou o nome, ele falou assim, fulano me ligou pedindo para eu mandar uma foto para ele. Eu falei, uma foto aonde? Ele falou, uma foto aqui, da situação aqui. Eu falei, o que você fez? Aí ele, pô, Max, tu me conhece, né? Eu falei, tu não mandou, né? Eu falei, não, claro que não. Eu falei, sabe por quê? Ele ia querer a foto para botar no postzinho dele, ou lançar numa colunazinha do jornal O Globo, e botar lá um textozinho muito bonitinho, lá, estilo um poema do Carlos Drummond de Andrade, como se ele tivesse ido lá. E dizer, nossa, como o povo está sofrendo. Irmão, eu falo isso para todo mundo. Quem que está me acompanhando aí, está aqui, vendo aqui a nossa live aqui, e é de linha progressista, sabe que eu falo isso para eles também. Peca muito, porque fica muito em teoria, muito em blá, 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 e na hora que tem que pegar, botar a mão no pesado e cair para dentro, meu irmão, dá para contar no dedo de uma mão. Cai nisso daí que você falou, do esquerdo da cafeteria, que está lá comendo lá um croissant, pagando lá 20 conto lá num copo de café e falando que pô, o pobre está sem ter o que comer. Deixa eu contar um exemplo. Uma vez a gente tinha um problema, teve aquele problema de Teresópolis, que choveu e morreu gente à beça, ficou soterrado gente. Estive lá. Foi um problema terrível. Isso, eu estive lá, a gente levou muito alimento para lá. Eu era da Igreja Batista Jardim Guanabara na época, e o pessoal lá é firmeza, tem essa coisa do cristianismo da piedade, da vida com Deus, e ao mesmo tempo do cuidado com o pobre, do cuidado com a pessoa viciada, do cuidado com o desvalido, sem fazer propaganda. Cara, a gente decidiu se associar a uma igreja que queria ajudar e queria subir lá para onde a gente ia, levar umas cestas básicas. Beleza. E a gente ia para lá igual se tivesse ido para a guerra, ia com bota, levava caminhão com toneladas de comida, toneladas de água, levava pallets para colocar por cima para não contaminar. Pô, meu amigo, os caras levaram lá, sei lá, 10 cestas básicas, aí foi aquele grupão para tirar foto, e no meio do caminho pararam na casa do alemão e gastaram mais do que o que eles estavam levando de cesta básica só com croquete, meu irmão. Aí todo mundo esperando lá em cima
morrendo de fome, passando dificuldade, os caras lá comendo croquete, fazendo piadinha, rindo. Cara, é da sua região a igreja, aí da Barra. Aí eu digo para você, a gente está lidando aqui, a gente tá trabalhando aqui com um problema grave. A gente está trabalhando com um problema de que nós não temos uma alternativa. A gente tem uma alternativa que sempre teve, que é dos cristãos engajados, que não são intelectualizados, não precisa ser, mas que eles são engajados, e a igreja pentecostal, a igreja neopentecostal conservadora, de gente que é raiz, de gente que trabalha ali com os valores do evangelho, que continua não se vendendo para a política, que continua fazendo trabalho. O que a gente está falando não é geral, mas a imagem pública, a teologia pública que é produzida no Brasil, essa teologia pública, ou ela é a teologia reacionária produzida por gente que grita canalhas, covardes e outros nomes que eu não consigo dizer, de um lado, ou a teologia dos caras que falam como se estivessem o tempo todo na cafeteria, tomando café de 17, 15 reais, e dizendo, vamos cuidar do pobre, sem nunca, já faz anos. Tem gente que eu ouço há anos, gente que eu ouço há décadas falando isso, e nunca cuidou de um pobre sequer. É só conversa, é só da garganta para fora. Aí eu vou dizer para ti, dentro dessa falta de alternativa de discurso público, porque o problema é esse, é um problema de discurso público, da teologia pública. Nós vamos ter que ver nascer a valorização das pequenas experiências comunitárias. Eu acho que a solução, ou o caminho para a sobrevivência da igreja evangélica está nas pequenas comunidades, de pessoas que são pessoas engajadas, comprometidas com suas comunidades, que não têm essa estrutura do templo que precisa vender a alma para conseguir pagar as despesas básicas dos mega salários e da estrutura enorme que tem, e que dentro dessa simplicidade, dessa vivência um pouco mais, bem mais concreta do evangelho, eles conseguem fazer com que a dinâmica da comunidade seja uma dinâmica mais próxima da dinâmica de Jesus e mais próxima da dinâmica do reino. Muitos deles são pentecostais, muitos deles são neopentecostais, outros deles são reformados, outros deles são batistas. O que eu sei é que o caminho para a manutenção, em minha opinião, da vida da igreja, sem cair na boca do povo, como está nessas pequenas comunidades e na potencialização dessas pequenas comunidades que servem de alternativa para alcançar as pessoas. Perfeito. Por isso que rechaçaram muito antes, que era células, que era a igreja com estruturas cada vez mais leves, que falaram que era heresia, que era absurdo, talvez nisso esteja a grande força para que a igreja possa recuperar o seu vigor, possa recuperar o seu tônus, possa recuperar a sua possibilidade de ainda ter um discurso público que aponte para a sua contribuição significativa para a vida nacional. Agora, isso só vai conseguir prosperar com a falência desses outros projetos. Eu acho que a falência do cristianismo progressista já está bem mais adiantada, porque, honestamente, é muito raro alguém ouvir com seriedade um cristão progressista clássico, daqueles que enche o bolso de dinheiro, anda de carro importado e fica dizendo o pobre, o pobre, o pobre. Acho muito difícil essas pessoas ainda continuarem... A rivalidade que eles sofrem é também do grupo oposto, que é o grupo ou dos fundamentalistas, ou daqueles que fazem uma religião de mercado e que precisam dessa grana, porque a igreja funciona assim, as igrejas que precisam de grana, que são no modelo de franquia, ela funciona assim, ela precisa estar aberta para ganhar dinheiro. Então ela precisa abrir, ela precisa fazer duas mensagens, uma mensagem é a pregação, mas a outra é a pregação do dízimo, em que a pessoa vai aprender da semente, do toma lá da cá, ele reclama do toma lá da cá do Congresso, mas ele faz o toma lá da cá na igreja, você vai dar o dinheiro, é uma semente, você vai receber de volta. Então, Cassim, dentro desse esquema do tomar lá da cá, você precisa da presença para você fazer a espetacularização da fé. Você precisa ter o cantor, você precisa ter o movimento emocional, você precisa ter o vídeo motivacional, você precisa ter a palavra num tom acima do razoável para a pessoa operar no nível da sua emoção, e aí você arranca o dinheiro. Como você vai fazer isso numa live? Não faz isso na live. Então você vê o desespero desses caras é correr para pedir para o Estado abrir as igrejas logo, fazendo pressão o máximo que podem, porque eles estão vendo as contas chegando. Vai chegar a conta, eu vou te dar a palavra. Eles abriram igrejas estrategicamente do lado de outras igrejas, em bairros estratégicos das cidades, pagando 8, 10, 15, 20, 25, 30 mil de aluguel, e colocaram lá pastores ganhando 20 mil, 15 mil, ganhando esse dinheiro que nunca ganhou na vida,
largando a vida toda para ficar lá no cala-boca, porque não pode ter crítica. Então o cara fica lá ganhando muito dinheiro, mas ele não tem nada dele. Tudo que ele ganha vira escola para o filho, vira carro, então ele fica meio na mão do cara, então não pode falar mal. Se ele falar mal, ele perde o emprego, se ele perder o emprego, ele está ferrado. Então, para funcionar isso, você tem que ter a grana, você tem que ter o dinheiro. Quando começa a não ter grana, você começa a não ter como sustentar o modelo. E se não tem como sustentar o modelo, você começa a bater desespero, porque vai vir as faturas. E aí, como que você vai fazer isso? Não tem como fazer. Então, a estratégia deles é qual? A estratégia deles é puxar bastante sardinha para o lado do governo, na esperança de que o governo abra uma linha de financiamento para as igrejas conseguirem sobreviver. Então, isso estava na primeira reunião. Se você se lembra do começo da crise, tem uma reunião da bancada evangélica com o Bolsonaro, e eles pediram, um dos pedidos deles é abrir uma linha de financiamento para as igrejas, porque as igrejas precisavam de ajuda para se manter nessa época de coronavírus. Claro que eles estão usando o tráfico de influência. Como que eles têm legitimidade para falar de tomar lá da cá, se eles fazem tomar lá da cá, usando a importância que tem junto ao discurso público do presidente para fazer barganha? Não tem estrutura nenhuma, eles não têm moral nenhuma para falar. Mas fale, por favor. Eu tinha falado justamente sobre isso, Brian, com um amigo que está até aqui assistindo a gente. Não vou citar o nome para não comprometer ninguém. Mas eu tinha falado justamente isso aí com eles. Por quê? Desde quando surgiu, a gente vai numa questão gradativa, né? Só tinha TV aberta, então não tinha TV a cabo, então a gente assistia muito mal, que era o único canal que pegava melhor do que todos, era a Globo, beleza? E aí chegou a questão da TV a cabo, e aí já veio com 400 e poucos canais, aí eu particularmente, na minha casa, quando eu morava lá com a minha mãe lá, e até os dias de hoje, tivemos TV a cabo desde o começo. Então, desde 96, lá em Realengo, até os dias de hoje. Então, desde 96 eu não assisto mais a Globo, literalmente. E quando surgiu a internet banda larga, que no caso aí já foi na questão dos anos 2001, eu nunca mais assisti televisão. Nunca mais, um termo muito forte, mas assim, eu não assisto. Entre assistir a televisão e assistir uma internet, eu assisto uma internet. E até hoje é assim. Então, eu controlo o que eu quero ver. Eu sei as fontes, eu sei os caminhos, eu não como mais de qualquer coisa. Eu estava comentando com esse companheiro, que a gente estava conversando disso, ele veio falar assim, pô, cara, mas por que eles estão nesse desespero? Eu falei, é porque você assistir culto de casa, você não tem mais aquela fidelidade à pessoa que está no culto. Porque você está na rede social, você tem umas 50 lives acontecendo ao mesmo tempo, e você pode ir trocando ali de canal, literalmente é um canal isso aqui. Então você pode ir trocando. Então você não tem aquela fidelidade como você tem no culto. Então não tem como o cara, muitas vezes, manipular uma palavra, manipular um estado de espírito, manipular um ambiente emocional, para tentar prender a tua atenção, para tentar chegar naquilo que ele quer. Então os caras entram realmente em desespero, porque tipo, eles perderam o domínio. E aí, na força, que aí entra naquela questão que a gente falou na primeira live, que complementa com essa de hoje, numa questão de tirania, eles querem jogar como se fosse a autoridade instituída por Deus. Porque você não pode falar contra eles, porque eles são ungidos do Senhor. Mas aí o ungido do Senhor serve só para a questão de manipulação. Não serve para uma questão de um diálogo aberto e falar, irmão, está alguma coisa de errado aí. Eu estava falando justamente isso com esse rapaz que está aqui no online com a gente aqui. Pode falar, Brian. Não, e eu vou dizer, agora eu queria guardar um tempinho do final dessa live para falar sobre os bolsonaristas que de fato são aquelas pessoas inteligentes e que tinham uma linha de raciocínio que é uma linha de raciocínio razoável. Bom, entenda bem, para os grupos que têm bandeiras tradicionais do cristianismo evangélico clássico, as políticas de intervenção do Estado na igreja, obrigar o pastor a promover o casamento fora da sua crença, das crenças que são internas da comunidade, do mesmo jeito que os cultos de matriz africana têm os seus ritos, e muitos deles podem ser compreendidos como preconceito, mas eles funcionam dentro daquele ambiente. Se deixar uma pessoa num determinado rito, retirada num quarto à parte, para quem olha de fora vai falar cárcere privado, mas para quem está participando daquele rito, aquilo faz parte da fé.
eu sou favorável que isso seja respeitado. Então, também deve se respeitar que a moral sexual dos evangélicos, a moral relacionada à lógica do cuidado com o corpo dos evangélicos, é uma religião, tem um funcionamento que é um funcionamento que eles leem a Escritura, entendem, nós entendemos, eu sou evangélico, entendemos determinadas coisas, não queremos a intervenção. Então, quando começaram a querer, de alguma maneira, criminalizar a opinião dentro dentro da religiosidade em relação a políticas, a existência a políticas de inclusão de gênero ou sexual, ou mesmo a intervenção da questão do corpo, as políticas de aborto e outras tantas coisas que atingem diretamente pontos que são da fé cristã, os cristãos legitimamente se posicionaram contra essas bandeiras. Não tem nada de legítimo nisso, eles têm o direito. Isso não os torna fundamentalistas, isso não os torna intransigentes, porque a maior parte dos cristãos não quer que o Brasil seja assim, a maior parte dos cristãos querem que eles possam viver dessa forma e que eles não seja imposto a eles, aos seus filhos na educação pública, aos seus parentes, que eles não sejam criminalizados em sua atuação. E a gente sabe que no debate público, algumas coisas foram para além das liberdades individuais. E aí os evangélicos que perceberam esse ataque às suas liberdades individuais, eles legitimamente escolheram o projeto bolsonarista como um projeto que representava essas suas bandeiras. E representando essas suas bandeiras, representando pelo menos o cuidado com a família, as coisas que eles entendem, o cuidado com a família, a proteção contra a política de aborto. Claro que a gente tem um grupo que quer impor isso para toda a sociedade, eliminando o diferente, mas grande parte dos evangélicos que eu conheço não quer isso, eles só queriam estancar esse risco constante que havia sobre a sua maneira de viver e de agir, e que eles sempre tiveram que brigar muito para conseguir manter, e que teriam muito menos trabalho para brigar para manter se tivesse um presidente conservador. É direito dos evangélicos. Então, esses evangélicos que pensam desse jeito que eu estou dizendo, e não são poucos, tá? Não são poucos, Cassim, são muitos. Eu sei. Eles, quando tem bolsonaristas, eles não vão aceitar uma alternativa política a Bolsonaro que represente a supressão das suas liberdades individuais, a supressão da sua liberdade de culto. Aí vai dizer o indivíduo que é progressista, mas nunca isso esteve sob risco. Aí eu vou dizer, é mentira, Cassim, porque se pudessem, eles iam dizer que tem que aceitar, que tem que concordar, só que religião é algo que dentro do domínio da vida interna da religião, se tem liberdade religiosa, mesmo que seja absurdo para quem é cidadão ou para a moralidade pública comum, o indivíduo dentro dessa religião tem o direito de pensar dessa maneira. Inclusive, eu tenho o direito de dizer, se eu quiser dizer, não é o meu caso, mas se eu quiser dizer que ele é intransigente, eu posso até dizer que ele é radical, eu posso dizer. Mas quando eu começo a criar políticas públicas que impedem esse indivíduo de viver os seus valores, o que acontece é que eu lanço essa pessoa para o radicalismo. Foi isso que aconteceu. Grande parte das pessoas que foram para o radicalismo, eles vão para o radicalismo porque não tem alternativa, e vão para o radicalismo porque as alternativas que são apresentadas são alternativas que simplesmente enxergam como absurdas coisas que eles têm como objeto de fé. Então eles nem concordam com o Bolsonaro em tudo. Eles nem acham que o Bolsonaro é a pessoa mais exemplar. Eles nem acham que o Bolsonaro é uma pessoa, inclusive, honesta. Mas eles acreditam que, pelo menos, quando eles olham para as outras alternativas, não há risco com o Bolsonaro de impedir, por exemplo, eles de se negarem a, por exemplo, aceitar na sua membresia apenas aqueles que estão no estatuto. Porque tinha uma tendência de impedir que, do mesmo jeito que eu posso criar uma religião em que eu não quero que ninguém que seja mulher entre, eu posso criar uma religião, só vai entrar homem agora. Se alguém quiser me obrigar a aceitar mulheres, tem uma religião que é assim, a maçonaria. A maçonaria é assim. Não pode entrar mulher, dependendo da maçonaria. Eles vão dizer que não é religião, mas é uma associação que não entra mulher, que a mulher só entra no sentido segundo. Caia, o judaísmo mesmo. O judaísmo. As mulheres ficam no outro... Como é que se fala? No outro compartimento, e os homens é que participam da sinagoga ali, da reunião mesmo. Vê se você entende. Mesmo que eu não pense que as coisas têm que ser assim,
Se eu aceito liberdade religiosa, eu tenho que entender que dentro da religião em que a pessoa adere por vontade, ela não é obrigada a estar ali. Ela é livre para ser ou não ser. Se ela adere àquela religião e aceita aquele conjunto de credos, violar aquele ambiente religioso com as minhas crenças pessoais, com as minhas crenças do que eu acho que é ideal para a sociedade, demonizando esses grupos que pensam de forma não muito, que eu chamaria, que não vão muito na moralidade pública mais aceita, demonizar esses grupos é um atentado contra a liberdade de culto. Obviamente, desde que resguardado os direitos, por exemplo, de uma mulher que é discriminada nesse ambiente de não ser daquele lugar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou defendendo isso, eu só estou dizendo que a religião trabalha a partir desses referentes. A religião opera com essas referências. Logo, Cassim, essas pessoas que viram as suas liberdades de culto, por exemplo, ameaçadas eventualmente, eu tenho boa memória, eu me lembro dos anos do Fernando Henrique e dos anos petistas. Vira e mexe tinha alguma coisa que ameaçava a possibilidade de liberdade plena de culto, de crença e assim por diante. Porque era no domínio da crença. Aí eles começaram a imaginar que a maneira de corrigir isso era lançar suas crenças, então, na legislação pública. Esse, para mim, é o exagero, esse é o erro. O erro é tentar transformar coisas particulares da fé em coisas da moralidade pública, transformar isso em legislação, transformar isso em punição contra o outro. Mas eu entendo, eu vou te dar a palavra, mas só para encerrar, senão eu esqueço. Eu entendo que isso foi uma reação até previsível diante da tentativa de invadir nas suas próprias liberdades. Porém, quando você adere a um projeto desse, e a gente começa a ver esses excessos precisam chegar numa certa normalidade. Então, a gente está precisando de alternativas políticas. Alternativas políticas que não transgridam as liberdades de culto e de consciência desses grupos, que são grupos majoritariamente religiosos, mas que, ao mesmo tempo, tentem conduzir a máquina pública com moralidade, sem corrupção, sem tomar lá da cá, sem jeitinho. E as alternativas que são dadas, Cassim, eu tô dizendo isso com dor no coração, as alternativas que são dadas são alternativas que não satisfazem muitas vezes, porque elas ainda mantêm o velho ethos da política. Então, de fato, mesmo que eles não tenham conseguido fazer uma nova política, nós precisamos de uma nova política. Agora, essa nova política tem que ser forjada onde? Tem que ser forjada no amadurecimento da democracia. Isso quer dizer o seguinte, em vez de romper o curso normal da democracia, interrompendo o mandato de um presidente, para mim tem que ser muito grave para interromper o mandato do presidente. Sou contra. Só se for uma coisa muito grave, se começar a tomar corpo e ficar caracterizado que ele mesmo foi lá e atuou positivamente para as pessoas morrerem de Covid. Eu não estou seguro de que nós temos como tipificar isso criminalmente, mas eu não sou criminalista, eu não tenho que falar sobre isso. Mas as razões políticas, que é o que eu conheço um pouco mais, a gente não tem razões políticas para fazer esse tipo de interdição do mandato. Isso, se fizermos, vai ser mais uma vez as elites brasileiras tutelando a democracia que precisa amadurecer. Você vota, a pessoa implementa as políticas públicas, dão errado, as pessoas vão lá, chega depois de 4 anos, votam de novo para mudar essas políticas de acordo com o seu gosto. Enquanto nós resolvermos toda a política que nós não gostamos, com o impeachment e com a interdição da democracia, nós fizemos isso quando teve, na época do Goulart, foi um erro. Vai lá no Goulart, o presidencialismo muda para parlamentarismo. Aí depois interrompe o mandato. Nós fizemos isso na época do Getúlio. Getúlio não tinha sido eleito. Aí ele vem e toma o poder, sendo que ele não foi eleito. Aí depois ele sai, volta de novo. Aí depois faz um outro golpe. Então essas interdições da democracia, essas interferências na democracia, elas são ruins. Tanto para quem pede fechamento de Congresso e fechamento de STF. Se você tem estruturas corrompidas, acho que ninguém gosta do Congresso, ninguém gosta do STF, o jeito de corrigir isso não é interditando através de um outro poder que se imponha, mas é aprimorando a democracia, o voto, porque nós elegemos o legislativo, e o legislativo constrói a legislação, e a legislação é que se aplica ao STF, que se aplica ao próprio legislativo. Então, enquanto nós ficarmos ainda fazendo pressão popular para romper o tecido democrático, o que nós vamos fazer é atrasar o processo de amadurecimento da democracia brasileira. As pessoas vão continuar votando para senador
porque alguém deu um santinho para ela na beira da urna. Nós vamos continuar votando para deputado, porque o deputado foi lá e levou um saco de cimento na minha casa. Não, a gente tem que entender que as leis que impedem de corrigir os desvios do Supremo e corrigir os desvios do Congresso são leis que são mantidas por aqueles que são eleitos pelo voto popular. Então, o voto popular precisa se qualificar. As democracias amadureceram, as democracias liberais no mundo, as democracias mais de esquerda no mundo, do estado de bem-estar social, todas elas passaram por crise e amadureceram sem ruptura do tecido democrático. Enquanto a gente ficar sempre optando por romper, vai uma hora ser um golpe de esquerda, outra hora um golpe de direita, outra hora um golpe de esquerda, outra hora um golpe de direita, sempre intervindo sobre a vontade popular. E para mim isso é um prejuízo, para mim isso é terrível. Mas fale, desculpe. E o que as pessoas não conseguem entender, Bra, é que quando há um impeachment no presidente do país, isso acarreta, não é só uma mudança de governo, isso tem um impacto econômico gigantesco, isso tem um impacto na imagem no exterior gigantesco, isso tem um impacto na imagem para os investidores do exterior gigantesco. Então, quer dizer, não é só uma questão de trocar uma pessoa e botar outra, como se fosse um jogo de futebol, chegou a hora da substituição, vamos trocar o cara e acabou e toca o jogo. Não. Tem um impacto muito maior. Do que eu queria falar, que você tinha citado a questão de usar a fé para uma questão de política, isso não é de agora, né? Isso é do período da redemocratização, já acontecia isso. Os pentecostais, quando eles despertam na redemocratização para se envolver com a política, o discurso é justamente que, se eles não entrassem na política, o catolicismo apostólico romano se tornaria a religião oficial do Brasil e todos os cristãos protestantes teriam que se tornar católicos. E aí, essa é a justificativa dos assembleanos para começar a entrar na política, para tentar, de alguma coisa, ganhar os espaços lá. O Braia caiu de novo. Vai voltar. Segura que ele vai voltar já já. Daqui a pouco ele aparece aqui. Então, conforme estava falando, essa questão da fé voltou. Caí, meu homem. Caí. E aí, conforme estava falando, essa questão da fé, de querer fazer uma disputa também de fé atrelado à legislação com medo. Na redemocratização isso foi feito também, só que a disputa era os protestantes com os católicos. Sim. Perfeito. Cassim, assim, como já não tem mais internet, eu vou encerrar dizendo o seguinte. Show. Qual é o protestantismo que eu entendo que é o saudável? Primeiro, que coloque a Bíblia como regra de fé e prática e que compreenda a Bíblia de forma mais qualificada. Nós formamos muitos teólogos hoje em dia. Nós temos eficiência na formação pastoral desses teólogos, é fato, mas nós temos um avanço significativo na qualidade da produção teológica, permitindo assim que a gente reflita com um pouco mais de equilíbrio naquilo que vai ser a leitura da Bíblia numa dimensão popular, numa dimensão compartilhada. Então, nós precisamos colocar de novo a Bíblia no centro do protestantismo evangélico brasileiro e ler a Bíblia com um pouco mais de maturidade. Essa é a primeira proposta. Segunda proposta, a gente tem que parar de vender a nossa consciência barato. Eu não estou dizendo que todo mundo fez isso, mas alguns poucos entendem a possibilidade, o oportunismo de conseguir acessar a política secular, utilizando para isso o poder que tem junto às massas populares, dando capilaridade. O PT, quando nasceu, ele conseguiu se popularizar pela capilaridade das comunidades eclesiais de base. O bolsonarismo, quando nasceu, ele conseguiu capilaridade pelas comunidades pentecostais e neopentecostais. Não só essas, mas os evangélicos em geral. Então a gente tem que parar, tem que estancar essa maneira de sermos um instrumento fácil para a capilarização de movimentos políticos, parar com isso, e passar a, de fato, atuar na sociedade brasileira como o que eu chamo, os reformadores também chamam de consciência do Estado, consciência crítica do Estado, que são aqueles que identificam políticas que têm relação com o evangelho, a palavra, e apoiam essas políticas, e identificamos também políticas que são contrárias à palavra e rechaçamos essas políticas. A terceira coisa que eu quero indicar é que nós precisamos ter um pouco mais de misericórdia e entender que ninguém se tornou bolsonarista radical do nada.
houve um processo de falta de alternativa, por causa da dificuldade do progressismo evangélico de alcançar. Eles tinham o pobre como um assunto que era quase um pobre, igual no romantismo, o índio não era o índio real, o índio era o índio fabricado pelo movimento romântico lá no século XIX. Então nós criamos um pobre, os progressistas, não nós criamos um pobre hipotético, né, que é o pobre que vira aquele coitado que eu vou lá ajudar na hora que ele está passando fome. E assim eu vou continuar comendo no Outback e vou continuar fazendo tudo que eu faço. Isso não cola, porque isso nunca resgata o indivíduo para a dignidade. Então, nós falhamos em construir escolas, nós falhamos em construir hospitais, nós falhamos em atuar cuidando das comunidades carentes, nós falhamos em cuidar dos pobres. Não adianta falar, não tem que colocar a polícia para cuidar de bandido, tá, mas as igrejas progressistas, algumas delas estão. O que eu estou falando tem exceção pra caramba. Tem muita gente exemplar, o Antônio Carlos eu sempre cito, mas tem uma grande massa, eu me arriscaria a dizer a maioria, pelo menos dos que eu conheço, que os caras não fazem nada. Só ficam dizendo a polícia assassina, só ficam dizendo o Brasil não cuida do pobre, mas o cara continua ganhando muito bem, continua morando lá no Leblon, no Ipanema, e continua lá do seu iPhone fazendo live, dizendo lá do seu iPhone que a gente tem que cuidar da distribuição de renda. Aí não dá. Quando for essa relação desigual, que eu transformo o pobre num bibelô da minha sala, para tornar alguém que apazigua a minha consciência, não vai ajudar. E a última coisa que eu quero dizer, que é minha última contribuição, é que a gente tem que preparar, porque as comunidades pequenas, de pessoas envolvidas nos pequenos grupos, de gente que você conhece de cara porque trabalha com você no dia a dia, e vive com você a fé e se chama de pastor, mas é o cara que está vivendo contigo, é nessas comunidades que o cristianismo vai crescer nos próximos anos do Brasil. Esse cristianismo imperial, dos grandes presidentes, das grandes templos, de 27 milhões, que tem que mover sempre muito dinheiro, porque é tudo muito grandiloquente, o cara vem de helicóptero e desce no heliporto da igreja, entra no meio do culto por uma sala, alguém vem trazendo a pasta, porque é o serviçal que traz a pasta. Essas coisas, elas não vão ter muito espaço, porque elas funcionam quando você tem um regime de prosperidade do país, quando você tem distribuição de renda aumentando, que foi o que aconteceu no país nos últimos 20 anos. Agora o saco furou, meu irmão. Agora que o saco furou, não tem mais grana. Então eles vão ter que trabalhar agora para conseguir manter o mesmo ritmo de vida. E não vão conseguir, porque o negócio deles é a fé, né? Claro que alguns fizeram suas empresas, alguns fizeram seus bicos por aí para conseguirem ter dinheiro, uns compraram fazenda, tudo com o dinheiro da fé. Mas outros que entendiam que iam ficar assim muito tempo porque pensavam que nunca vai acabar, esqueceram que a vida é assim, duas sacolas, uma cheia de coisas boas, outra cheia de coisas ruins. Então é isso, Cassim, que eu quero contribuir. É sempre bom falar. E eu quero dizer também que os textos que eu li, Romanos 13 e 1 Timóteo 2, são textos que, lidos mais de perto, mostram que respeito à autoridade é a verdade, mas não é o que as pessoas estão dizendo. É outra dimensão. Não é a dimensão absoluta, é a autoridade, pronto, vou obedecer e acabou. Não diz para a gente simplesmente ir lá e atacar a autoridade. Mas os textos dizem que quando a autoridade está ali, ela não age fazendo bem para quem faz o bem, Deus muda a ordem e Deus a derruba. Então a gente está diante de textos que estimulam o cristão a compreender que a autoridade acima de todas as autoridades é Deus, e a autoridade que não obedece a Deus, ela está com seus dias contados. Então, como ela está com seus dias contados, Paulo está conscientizando os cristãos de que eles têm que compreender que eles não têm que fazer exatamente o que as autoridades mandam e ordenam, mas eles têm que abrir os olhos de que tem autoridades que não vêm de Deus, e essas autoridades que não vêm de Deus, eles têm que saber identificar. E Paulo está dando as chaves para eles identificarem as autoridades que não vêm de Deus. É isso. Ou seja, é isso que eu tinha para dizer, não é uma obediência cega. É uma obediência racional. Nunca, jamais. Uma obediência consciente. Ela é consciente. Você vai ouvir a autoridade e pelas ações você vai dizer, ela é de Deus ou ela não é de Deus. Você consegue fazer um juízo e ele vai dar os critérios para o julgamento. Se ela é de Deus ou se ela não é de Deus. Perfeito, meu amigo. Vamos encerrar.
Cara, é sempre muito bom estar conversando contigo, sempre muito esclarecedor participar do bate-papo contigo. Espero que a gente tenha outras oportunidades para falar de outros assuntos aí. Que Deus te recompense para muito, porque dinheiro nenhum paga isso. As pessoas pensam que dinheiro paga isso aqui e não paga, e a gente sabe que não paga. Por melhor que a gente possa ganhar, não paga, porque o que a gente acaba adquirindo de conhecimento é uma riqueza tão profunda, tão grande, que não há dinheiro que pague. Então, que Deus, somente Deus pode te recompensar e pode continuar te sustentando, te dando graça aí para continuar nessa caminhada. Falou, meu amigo? Obrigado, meu irmão. Você é um queridão. Você pode contar comigo sempre, a gente está junto. Viu, meu irmão Cassim? Fechado, meu. Vamos ver se a gente consegue marcar uma outra live aí para, de repente, para a semana. Tá bom, meu amigão? Pronto, conte comigo. Brian, brigadão, meu amigo. Obrigado a todo Tá mundo que bom. veio aí. Nós vamos terminar aí, tá bom? Beijo no coração de todos. E eu vou estar fazendo lá, vou salvar lá no canal lá e jogar na rede social. Tá ok, gente? Obrigado a todo mundo aí. Beijo no coração. Fica na paz. Valeu, Brian. Obrigado, amigo. Um abraço. Tchau, gente. Tchau.